O grito atravessou a madrugada como uma sentença. Sua filha está entre a vida e a morte. Venha agora. Dona Lúcia deixou o telefone cair no chão, as mãos trêmulas, o corpo sem forças para se manter de pé. As paredes da cozinha pareciam girar, o coração disparava como se fosse rasgar o peito, e um único pensamento martelava sua mente. E se eu nunca mais a vir? E se eu nunca tiver tempo para pedir perdão? As lágrimas escorriam sem controle, queimando o rosto, enquanto ela corria pela casa em busca das chaves. Cada segundo parecia uma eternidade. Lá fora, o vento frio cortava como lâminas, e as ruas vazias da cidade se transformavam em um cenário de desespero. A sensação era de que o mundo inteiro havia parado para assistir ao momento mais doloroso de sua vida. Dentro do carro, soluçando, ela repetia sem parar: Deus, não leve minha filha, por favor, não agora. O volante tremia em suas mãos, e a estrada parecia nunca ter fim. O desespero era total, mas no fundo da alma, algo a fazia acreditar que aquela noite terrível ainda guardava uma resposta vinda do alto. Se histórias assim tocam seu coração, inscreva-se para não perder outras que falam de vida, fé e família. Antes daquela ligação de madrugada, Dona Lúcia já carregava noites inteiras de choro em silêncio. Aos 68 anos, morando sozinha, em Fortaleza, ela guardava dentro de si um peso que só o coração de uma mãe conhece. A distância da filha mais velha, uma briga antiga, palavras ditas no calor da raiva e anos de orgulho transformaram amor em silêncio. Por mais que tentasse seguir a vida, as lembranças voltavam todas as noites, quando deitava a cabeça no travesseiro e se perguntava: será que ela ainda pensa em mim? Será que um dia voltaremos a nos falar? Os vizinhos viam Dona Lúcia como uma mulher firme, mas não sabiam que, dentro de casa, ela se desfazia em lágrimas. Nas madrugadas, ajoelhada ao lado da cama, fazia orações que pareciam não ter resposta. Implorava a Deus uma chance de consertar os erros, de ouvir novamente a voz da filha chamando-a de mãe. Mas o silêncio do telefone a castigava. E então, naquela madrugada fatídica, quando o telefone finalmente tocou, não era a reconciliação que ela esperava, mas o medo de uma tragédia. A vida estava prestes a colocá-la diante da escolha mais dolorosa: guardar a mágoa ou correr em busca da filha que poderia não resistir. O caminho até o hospital parecia não ter fim. As luzes dos postes passavam rápidas diante do para-brisa molhado pelas lágrimas de Dona Lúcia. O silêncio da madrugada só era quebrado pelo som do motor e pelo soluço preso em sua garganta. A cada esquina, a lembrança da filha em sua infância surgia. O primeiro uniforme escolar, as gargalhadas na beira da praia, o dia em que prometeu que jamais a deixaria sozinha. Agora, o medo de perdê-la sem sequer dizer "eu te amo" esmagava sua alma. Ao chegar, correu pelos corredores frios, sem saber aonde ir. O cheiro forte de desinfetante e os passos apressados dos médicos aumentavam sua angústia. Quando uma enfermeira se aproximou e perguntou: "A senhora é a mãe da paciente?" E Dona Lúcia sentiu o coração parar por um segundo. Confirmou com um aceno e as lágrimas voltaram com força. Diante da porta da UTI, suas mãos trêmulas seguravam o crachá de visitante como se fosse uma cruz. Ela respirou fundo, tentando juntar coragem. Tudo que havia guardado em silêncio por anos estava prestes a ser confrontado em um só olhar: amor, arrependimento e o medo de um adeus definitivo. Quando a porta da UTI se abriu, Dona Lúcia sentiu as pernas tremerem. Lá estava sua filha, deitada, ligada a aparelhos, o rosto pálido e marcado pelo sofrimento. A cena cortou sua alma como uma lâmina. Aproximou-se devagar, quase sem respirar, até segurar a mão fria da filha. Foi nesse instante que as lágrimas vieram em avalanche. "Minha menina, me perdoa por tudo. Eu tô aqui agora, não vou mais soltar sua mão.
sussurrou, a voz embargada. Os sons das máquinas monitorando os batimentos cardíacos ecoavam como martelos dentro de sua cabeça. Lúcia se lembrou de todas as noites em que havia chorado sozinha, pedindo uma chance para recomeçar. E agora, naquela sala silenciosa, percebeu que talvez a vida tivesse lhe dado essa oportunidade de forma dura, mas necessária. Horas se passaram e Dona Lúcia permaneceu ali, firme, como uma sentinela. Não importava mais o passado, nem as palavras duras trocadas. Naquele momento, o que valia era estar presente, inteira, ao lado de sua filha. Sentiu, no fundo do coração, que mesmo em meio ao desespero, havia um fio invisível ligando as duas, e que talvez essa fosse a resposta que vinha do alto. O alívio que parecia surgir rapidamente se desfez em segundos. Quando Dona Lúcia se preparava para respirar aliviada, uma enfermeira entrou apressada com o rosto sério. Precisamos levá-la para uma cirurgia de emergência. Houve uma complicação. O chão desapareceu novamente sob seus pés. O coração, que começava a se acalmar, voltou a disparar com força dobrada. Ela segurou a mão da filha com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, o olhar perdido entre o medo e a impotência. O tempo parecia ter parado. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Lúcia sentiu todas as noites de lágrimas passadas se acumularem de uma só vez, e a culpa de anos de distanciamento pesava sobre seus ombros como se fosse impossível respirar. A filha, frágil, olhou para ela com olhos que pediam ajuda, e Lúcia percebeu que a qualquer momento poderia perder tudo de vez. Naquele instante, a realidade bateu com toda a sua força. Mesmo quando parecia que a resposta do alto havia chegado, a vida testava sua fé e coragem novamente. O amor de mãe nunca havia sido tão doloroso e tão urgente ao mesmo tempo. Era o ponto mais profundo do desespero, e Dona Lúcia entendeu que só poderia atravessá-lo com cada pedacinho de esperança que ainda restava em seu coração. Após a notícia da complicação, Dona Lúcia sentou-se no banco frio do corredor do hospital, segurando a bolsa de mão como se fosse um pedaço de segurança. Cada minuto parecia durar horas, e o silêncio ao redor pesava como um manto de pedra. Mas mesmo com o medo dilacerando o peito, ela começou a respirar fundo, repetindo mentalmente as palavras que sempre carregou. Confie, minha filha, confie, Deus está aqui. Enquanto aguardava, lembrou-se de momentos simples da vida. O primeiro passo da filha, os risos compartilhados nas férias, as brigas pequenas que pareciam grandes na época, e percebeu que tudo isso formava a base do amor que nenhuma dor poderia destruir. Mesmo com o coração apertado, ela percebeu que a fé não estava na ausência de medo, mas na decisão de permanecer firme diante dele. Pouco a pouco, uma sensação de calma começou a atravessar a aflição. Cada respiração era um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, pequenas luzes de esperança podiam surgir. Dona Lúcia começou a entender que a resposta do alto podia não chegar da maneira que imaginava, mas estava acontecendo, na coragem que encontrava dentro de si, no amor que continuava a segurar firme e na presença silenciosa de Deus ao seu lado, guiando cada passo até que a filha pudesse ser salva. Horas depois, os médicos saíram da sala com expressões mais leves. Dona Lúcia sentiu o coração disparar ao ouvir a notícia. A cirurgia tinha sido bem-sucedida. A filha estava estável. O pior havia passado. Um misto de lágrimas e risos escapou de seus lábios. O medo extremo que a havia consumido nos últimos dias começou a ceder espaço para uma alegria quase dolorosa, intensa e inesperada. Ela se aproximou da filha, ainda frágil, e segurou suas mãos com força, sentindo cada batida de coração como uma dádiva preciosa. Estou aqui.
e nunca mais vamos deixar o tempo ou o orgulho nos separar, disse, a voz embargada pela emoção. A filha, fraca, mas consciente, sorriu e apertou a mão da mãe, transmitindo perdão e amor sem necessidade de palavras. Naquele momento, Dona Lúcia entendeu que todas as noites de choro e preocupação não foram em vão. O sofrimento a preparou para valorizar cada instante, cada abraço, cada palavra. A resposta que tanto esperou realmente veio do alto, mas não de forma simples. Ela veio através do medo, da dor e da força silenciosa do amor incondicional que une mãe e filha acima de tudo. Nos dias que se seguiram, Dona Lúcia permaneceu ao lado da filha, cuidando dela com paciência, amor e atenção. Cada gesto, cada palavra suave, parecia reparar os anos de distância e mágoa que carregavam. Ela percebeu que o que antes parecia insuportável, o orgulho, o silêncio, o ressentimento, não tinha mais espaço diante da fragilidade e da preciosidade da vida. A experiência mudou profundamente Dona Lúcia. Ela entendeu que o perdão não é apenas uma palavra bonita, mas uma ponte que salva corações, que a vida é curta e imprevisível e que cada momento de amor, de cuidado e de presença é um tesouro que não deve ser desperdiçado com ressentimentos antigos. A resposta que ela tanto buscou nas noites de oração chegou de maneira inesperada. Através do medo, da dor e da intensidade do amor maternal, mostrando que Deus age mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, Dona Lúcia aprendeu uma lição que carregaria para sempre. A vida pode testar, o coração pode sofrer, mas o amor verdadeiro e a fé têm o poder de transformar o desespero em esperança e reconciliação. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se para acompanhar outras narrativas emocionantes e me conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo esta história.